vai trocar uma ideia sobre o porquê, possivelmente, você não vai se relacionar e ser feliz em 2026 e provavelmente nos próximos anos, se você é homem. Eu sou o Rony Tubarão e quero te contar uma coisa que aconteceu ontem, no Réveillon. No Réveillon aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui com a minha companheira para um evento de amigas dela. De repente pode até assistir aqui, pode se enraivecer. E olha que curioso, nesse evento tinha muitas moças, né, muitas mulheres, algumas separadas, algumas casadas novamente, algumas namoradas, moças bonitas, moças jovens, entre 20 e poucos e 40 anos. E num dado momento, a gente entrou na alçada, na discussão sobre essas leis agora de proteção da mulher. Você que me acompanha aqui, eu sempre gosto de embasar todo tipo de argumento dos meus vídeos em fatos, dados e lógica. Ou seja, eu evito citar pensamentos que saem totalmente da minha cabeça, porque afinal de contas a nossa cabeça mente, a mente. Nós temos a tendência a acabar deturpando a realidade, se nós não focarmos aquilo que nós vamos dizer em dados, fatos e lógica. E aí eu comecei a citar que as leis atuais, elas estão se tornando privilégios femininos. Elas não estão se tornando leis que protegem realmente as mulheres. E que tais medidas podem acabar vindo a prejudicarem as mulheres. Deu exemplo, por exemplo, pleonasticamente, eu dei o exemplo da lei que obriga o empregador, ou seja, o patrão, a manter uma funcionária que foi agredida, ganhando por 6 meses, mesmo ela ficando em casa. Ou seja, é uma medida bonita? É uma medida interessante. Eu acredito que as mulheres não mereçam esse tipo de tratamento? Eu acredito que a mulher, sim, ela merece ser protegida, ela merece ser amparada judicialmente. Porém, a verdade é que a consequência dessa lei, se caso ela venha a ser colocada em voga e seja colocada em prática, eu não acompanhei isso, eu não me importo muito com isso, porque eu não tenho mais empresas. As duas áreas em que eu atuo, né, que eu tenho empresa, eu atuo efetivamente sozinho ou no máximo com um freelancer. Então é bem imediato, eu não chego a ter contato com funcionários, muito menos funcionários femininos. Ou seja, apesar de eu considerar que essa lei seja uma lei com uma ideia muito bonita, ela vai trazer consequências. Os nossos catedráticos, deputados, senadores deviam pensar sobre as consequências das leis que são colocadas para a pauta e colocadas para votação, porque elas podem ocasionar no efeito rebote, no efeito de piora. Ou seja, o que eu acredito que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que as mulheres que já estão empregadas de repente ficarão empregadas um certo período e depois serão demitidas. Tal qual como a lei do 6x1, eu devia trocar, devia trabalhar menos. Existem várias discussões, mas tais países funcionaram. No Brasil, com o nível que nós temos atual de produtividade, você reduzir a escala 6x1, e é sim uma escala maçante. Eu já estive nessa escala maçante. Atualmente eu estou na escala de 7x7. Trabalho todos os dias, nas manhãs, tardes, noites e madrugadas dos meus negócios, né? Na tatuagem, na música, na comédia, no livro, na palestra, enfim. Diante desse argumento em que eu usei dados, fatos e lógica, eu comecei a ser combatido pelas mulheres. E não só todas as mulheres. Por uma advogada, fui combatido até pela minha própria. Quando eu citei, por exemplo, que eu acredito que a Lei Maria da Penha foi uma evolução, sim, quando ela foi concebida, no âmbito de proteção à mulher. Porém, que atualmente ela forma com que ela está sendo aplicada, ou seja, com a declaração da mulher servindo como embasamento jurídico, como prova jurídica, como prova cabal de que o homem tenha feito alguma coisa, isso tem feito com que muitos homens tenham se tornado vítimas. Elas discordaram. Isso é um fato. Esta caneca é de vidro. Você não pode discordar que essa caneca é de vidro, que o oxigênio é invisível, que esse café é escuro, minha pele é branca, que eu estou com vincos no rosto, porque eu vou fazer 40 anos. Você não pode negar a realidade. Você pode até negar a realidade, mas você jamais poderá negar as consequências de negar a realidade. Quando eu citei aqui, olha só, inclusive, o crime, né, esse crime terrível de feminicídio, né, quando o homem lá acaba fazendo aquele absurdo, isso devia ser punido com 100 anos, com 1000 anos, com perpétua. Mas que o contrário também devia ser. Que a vida humana é importante, inclusive a vida humana masculina. E eu fui combatido.
Esse mundo tá louco! Ai, cara, muito bom. Por exemplo, eu falei assim, olha, o cara fez aquela coisa terrível, ele atropelou uma mulher, uma senhora, arrastou ela teve amputações, crime bárbaro, terrível. Esse cara é um monstro. Ele, obviamente, tem que ser punido. Mas que a punição dele vai ser exemplar e muito pior que a punição da mulher que alegou o surto. Eu surtei quando eu vi ele subindo na garupa da moto e atropelou e matou o namorado. E matou a colega que estava pilotando a moto. A punição dela será menor por ser mulher. E eu falei, qual que é o nome disso então? É direito? É igualdade? Ou é privilégio? Elas não concordaram que seria um privilégio. Isso é um privilégio. Então, quando eu digo que você vai ter dificuldade de ter um relacionamento em 2006, ele está embasado na seguinte situação, que ou você vai ter que se fazer de retardado, engolir as coisas. Lá ele. Eu estava sendo recebido por essa moça que foi mais combativa de todos, por exemplo, não me atendeu muito bem. Ela é uma moça letrada, com formação intelectualizada, empoderada. Ok, admiro, aprecio isso. Ela teve a competência, a capacidade de conquistar o seu trabalho, o seu bonito apartamento, fazer as suas conquistas materiais, contando, claro, com a sua competência, bem como contou também com as sincronicidades universais que culminaram com o seu sucesso. Isso é sim admirável, respeitável, olha que legal. Diante disso, mesmo ela sendo a protagonista da noite que nos recebeu, eu não sou obrigado a aceitar qualquer tipo de absurdo que a pessoa diga, mesmo não, obviamente, enquanto você está usando achismos ou interpretações pessoais deturpadas da realidade contra fatos, dados e lógica. Para você se relacionar, você vai precisar muito ou de se desintelectualizar, ou aceitar qualquer coisa, ou diminuir os seus aspectos de percepção morais. Por quê? Porque todas as mulheres atuais elas estão muito infectadas por esse lance de combate. Quando um homem fala uma coisa, você está sendo, você é zoado. Se chegar na delegacia machucado, com o olho roxo, você tomou um soco dormindo da sua companheira, você vai ser zombado. E se o contrário acontecer, você vai ser preso. O que eu quero dizer é que é injusto isso. As mulheres devem ser protegidas. Só que isso transformou numa guerra entre nós contra elas, em que elas, tudo que dizem por ser mulher, elas estão corretas e acabou, e ponto final. E nós, homens, somos seres de segunda linha. Nós temos o direito, se a gente se esforçar e fizer por onde merecer, de trabalhar, urrar para poder bancar a casa, para poder cuidar, pagar contas e ser um cachorrinho domado. Você não pode ser um leão, você não pode ser um lobo, você não pode ser o tubarão da sua casa. Você tem que ser um cordeirinho que aceita tudo que dizem, mesmo que aquilo que fora dito é algo absurdo, não embasado em dados, lógica, e totalmente aplicado no sentido do ramo do achismo. Eu acho que é assim, acabou. Se eu acho, é. Então, meu camarada, se você está aqui comigo, eu raramente falo aqui de temas de masculinidade, de relacionamentos, e tenho buscado falar um pouco mais agora todos os ramos de mentalidade, corpo de saúde, alimentação, network, pessoas, relacionamentos, românticos, liderança, espiritualidade, lei da atração, dinheiro, pagamento de dívidas, novas fontes de rendas, monetizar as suas paixões, mas achei importante começar o ano você com a seguinte perspectiva e percepção de relacionamento. Se você quer se relacionar, você vai precisar de sorte, porque é complicado, no sentido que não está valendo a pena o gasto energético. Eu discuti, por exemplo, eu estava voltando para casa, no carro, falei, Patrícia, você não tinha que ter falado assim, você se emocionou, Não me emocionei. Eu falei que eu conheço muitas técnicas de retórica, técnicas de argumentação, e às vezes, quando levantam a voz com você, você vai e usa o contra-ataque verbal, também aumentando um pouco o tom de voz, colocando um pouco mais de entonação e emoção. Não quer dizer que você se emocionou, você apenas está entonando, você está, olha só, eu estou impondo não porque eu sou um ditador, eu estou impondo porque eu estou embasado em dados, fatos e lógica. Mas isso ainda assim será combatido. Por quê? Porque as relações agora temos um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o achismo, no geral, o achismo feminino. Começou lá nos primórdios, anos 60, 70, com a primeira onda do feminismo, para empoderar as mulheres, né, com a pílula em que faz com que a mulher engravidasse, gerando assim essa hecatombe de ocorrências, de acontecimentos, que culminaram com a percepção de que os seres de luz são seres
infalíveis, inefáveis. São incapazes de cometer erros. O que elas dizem deve ser consideradas verdades inquestionáveis, imponderáveis, universais. Não aceite isso. Se respeite. Seja um homem de si mesmo, seja dono de si mesmo. E você pode escolher, talvez, se você conseguir. Eu não consigo aceitar que me digam coisas que são absurdas e a Kátia aceite isso como se fosse algo... Não, realmente, você é filho, né? Então você pode falar qualquer absurdo. Não. Eu a respeito como ser humano, como mulher, como profissional, compreendo sua argumentação, mas eu também, mesmo sendo recebido em sua residência, eu não sou obrigado a aceitar tudo que você diz sem um mínimo de filtro de percepção, de raciocínio e razão que eu sou dotado, felizmente ou infelizmente. Já falei um pouco demais, eu sou o Rony Tubarão, me siga aqui nas redes sociais. No finalzinho eu vou falar um pouco sobre mim, tudo que eu já realizei na vida, tudo que eu já fiz, para poder embasar e para poder, de repente, legitimar a minha opinião e para compensar esse fundo branco. Eu não tenho um cenário ainda, mas eu vou produzir. Sou o Tubarão, até o próximo vídeo. Comenta para mim o que você achou. Você acha que eu estou errado? Você acha que as mulheres são sempre certas? Elas são impassíveis de cometerem erros? É isso que você acha? Qual que é a situação que de repente você já passou aí com alguma gloriosa que falou algo absurdo ou que agiu de certa maneira e depois deturpou, ela manipulou, ela fez um origami com a realidade para tentar convencê-lo de que você estava errado, mesmo você sabendo, embasado em dados, fatos, pura lógica, que você estava certo. Um monte de barulho, enfim. Até o próximo vídeo. Rony, você tem uma trajetória impressionante. Bom, eu sou o Rony Tubarão, tenho 39 anos, eu trabalho com algumas outras coisas além da comédia. Policial, tatuador, cantor, músico, escritor, palestrante, comediante, roteirista e youtuber. Rony Tubarão. Cabo Abreu, um fuzil de calibre 5,56 e uma pistola. Rony Tubarão. Rony Tubarão! Vamos lá, eu sou o Rony Tubarão. Você é muito conhecido no mundo das tatuagens. Eu trabalhava de 7 da manhã às 10 da noite, era muito pesado. Só que eu perdi o emprego e roubaram a minha moto. Eu perdi tudo, eu não tinha mais jeito. Eu perdi tudo, eu não tinha mais jeito. Além de comediante, né, desde 2024 eu sou policial, tatuador, cantor e compositor, escritor já de 2 livros publicados, humorista, palestrante, youtuber, roteirista. Nós vamos juntos desvendar os mistérios, os segredos da comédia, como é que você pode se tornar muito mais engraçado sem depender de dom, talento, vocação e nem de inspiração divina. Essa é a proposta. Mas olha só, o que eu faço na polícia, na tatuagem, na música, nas palestras e nos empreendimentos não interessa. O que importa aqui é que você vai ter acesso a muitos materiais gratuitos para você. Cursos de sucesso totalmente gratuitos e completos, que você pagaria R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000 com o Pablo Marçal e os seus iguais, bem como um curso de comédia, ou até 2 também que eu estou preparando, e os meus produtos também. Os meus livros, os meus e-books e os meus treinamentos, que em breve vai estar disponível para quem for membro, ou de repente eu crie também uma plataforma. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bora lá!